compartimento, só para lembrar então, o túnel do carpo, o compartimento dos extensores, os extensores, e o flexor, os flexores dos dedos. Todos têm sistema de polia, então a gente vai fazer uma revisão de cada um. Começamos pelo túnel do carpo. Como o Renato falou, sempre as referências ósseas é o que importa, né? Aqui, só para lembrar então, na face lunar, então lembrar que a gente tem o pisiforme medialmente e lateralmente o tubérculo do trapézio, do escafoide e o ângulo do amate com o tubérculo do trapézio. Aqui é o retináculo dos flexores, tá? Que foi arrebatado, seria o túnel do carpo. Então, essas são as referências. Né? Aqui na região hipotenária, então, lembrando a região hipotenária, onde passa o nervo lunar, bifurcando, e na região terminal. E aqui seria o túnel do carpo, o flexor. Lembrar então que é o flexor radial do carpo. Então, no túnel, a gente avalia o túnel em 3 pontos, basicamente: na extremidade proximal, na média e na distal. Na proximal, a gente tem o retináculo convexo, né? Então, a gente tem o pisiforme, só para lembrar a estrutura óssea, o pisiforme e o escafoide. Lembrando que, quando a gente avalia o retináculo, a gente vai ver o flexor radial do carpo, a bainha radial, em volta do flexor longo do polegar, o nervo mediano e os flexores dos dedos. Né? Aqui o canal de Guion mostrando que nessa zona 1, né, a gente tem os vasos e o nervo lunar. Aqui em cima a referência também é o tendão flexor lunar do carpo. No segundo corte a gente também tem o flexor radial radial do carpo migrando para a delaminação do retináculo, né? A bursa radial e a bursa lunar nos flexores dos dedos superficiais e profundos, o nervo mediano, e ainda nessa porção já é a transição do canal de Guion, ainda não é ainda a zona 2 já é a desse aqui embaixo, então ainda a zona 1, com o pisiforme e o trapézio, já nessa porção aqui era o escafoide, aqui é o trapézio. Então nessa altura aqui, na zona 3, então a gente já tem na zona 2 e 3 o nervo lunar bifurcado, aqui, né? O retináculo já do aspecto convexo que ele tem já ficou retificado, e os flexores, o nervo mediano e os flexores dos dedos com as coluna. Então, basicamente, para lembrar a varredura do túnel, né? Lembrando então os tendões flexor radial do carpo, os flexores dos dedos, o retináculo, o nervo lunar, e nesse ponto já bifurcando, na zona 2 e 3. Para lembrar, então, uma ressonância do corte axial, lembrando o pisiforme, o tubérculo do escafoide, mostrando o flexor radial do carpo, o nervo mediano e os flexores dos dedos. E aqui o canal de Guion, então, mostrando essa é a zona 1. Na ultrassonografia, tendão flexor, tendão dos flexores, o nervo com aquele padrão fascicular, né, que o Renato mostrou nos outros nervos, e aqui o canal de Guion mostrando o nervinho ulnar também. As referências, então, pisiforme e tubérculo. No corte mais, na zona mais distal, mostrando o trapézio, o nervo no interior do canal, no túnel, o ângulo do amate, a referência, mostrando, então, já na zona 3, o canal de Guion, mostrando os vasos e o nervinho fora do retináculo.
A gente mostrou o ângulo do amar, a ultrassonografia, a ressonância e aqui o trapézio. Então, mostrando o padrão fascicular então, do nervo, o padrão fibrilar dos tendões, flexores superficiais e profundos, no corte longitudinal, mostrando esse padrão. Esses transtornos de alta resolução mostram bastante detalhe desses fascículos. Só para lembrar lá, os fascículos, foi primeiro. Aqui de novo, então, essa fórmula triangular do canal de Guion, mostrando a veia e a artéria e o nervo ulnar, do pisiforme. Essa é a zona 1, do canal de Guion. Na zona 2, aqui é na zona, ainda na zona 1, mostrando a separação do nervo. Aqui já é a zona 2 para 3, essa é a 2, mostrando a separação do nervo no ramo sensitivo, o nervo ulnar, e o ramo motor, que é mais profundo, com a musculatura hipotenar separando os dois. Na altura do ângulo do amar. Sempre lembrar a estrutura óssea, daí a gente consegue ver a artéria ulnar. E aqui a zona 3, os cortes mostrando o ramo sensitivo e o ramo motor, mostrando os músculos oponentes do indicador. Nos compartimentos sinoviais, então também outro sistema de polias, a gente tem as bainhas sinoviais dos 6 compartimentos, só para lembrar então, abdutor longo, extensor curto do polegar, os extensores radiais do curto longo, a referência do tuberco de Lister, o extensor longo do polegar, aqui os extensores dos dedos no 4º compartimento, o 5º compartimento, o extensor do 5º dedo e o extensor ulnar do carpo do 6º compartimento. Lembrando que eles têm um retináculo que recobre todos os compartimentos. Ali o retináculo. Então, na ultrassonografia, mostrando o 2º compartimento, tuberco de Lister, extensores dos dedos, o 5º compartimento que já na face ulnar, aqui o 5º dedo e o 6º extensor ulnar do carpo. A ressonância mostrando também, os 2 métodos dá para ver muito bem, comparativamente. Lembrando que nós temos então esses pontos onde há o cruzamento, do primeiro com o segundo, lembrando que o 2º compartimento e o primeiro cruza, nesse corte, o cruzamento do segundo, do terceiro com o 2º compartimento, lembrando que os extensores radiais, o extensor do terceiro compartimento cruza por cima do 2º compartimento, mostrando nesse corte mais abaixo. Cruzamento desses tendões, só para lembrar. Na mão, na região palmar, mostrando a bainha sinovial, recobrindo todos os tendões, sendo que no 2º, 3º e 4º não há o recobrimento dessa bainha sinovial, por isso que a gente às vezes vê líquido na tendinossinovite, líquido junto à bainha dos tendões flexores, e aqui eles estão vendo o líquido, porque há uma interrupção dessas bainhas, somente no 1º e 5º. Lembrando então, flexor superficial, flexor profundo dos dedos, mostrando então que a nível do metacarpo, o flexor superficial, a gente consegue ver bem os transitores do superficial em cima, o profundo embaixo, a nível do metacarpo. À medida que vamos penetrando na interfalangiana proximal, começa a subdivisão, os flexores superficiais dos dedos começam a ficar lateralizados, a nível da interfalangiana, a gente lateraliza, e a nível da falange média já fica o flexor superficial mais profundamente que os flexores profundos. Lembrar também que as polias, é muito importante, então as polias que tanto na
nas articulações, a gente tem todas as polias de A1, A3 são as ímpares, né? Na 1, A2 e A3 nas interfalangianas são as ímpares, e nas polias de A2, do terço médio da falange, proximal e do terço médio da média, temos a polia de A4. E as cruciformes, tá? AC1, AC2 e AC3, entre as polias de A2 e A4. É muito importante manter a estabilidade. Então, só para lembrar, então, que no polegar a gente só tem a polia de A1 e A2, porque o dedo é menor, não tem a falange. E lembrar que tem uma polia variante na falange proximal do terço médio e a polia oblíqua. É a diferença. Agora o Renato vai falar de tendinopatias. Quando se fala de tendinopatias, né, apesar de a gente ver outros fatores etiológicos que podem levar às tendinopatias, né, o mais comum da gente receber no consultório são as secundárias aos traumas. E na maioria das vezes esses traumas são secundários a movimentos repetitivos. E como o próprio Oswaldo falou, o sistema, na verdade, os movimentos que a gente tem dos tendões na região do punho e das mãos, ele depende do bom funcionamento desses túneis osteofibrosos que existem, né? Do rádio, da ulna, com relação aos retináculos que tem em volta. Então, se eu tenho algum desenvolvimento de algum processo inflamatório degenerativo, é porque esse sistema de polias não está funcionando direito. Então, estou tendo algum atrito ou na parte fibrosa ou na parte óssea. Então, já dá para imaginar que vão existir alguns locais que vão ser mais propícios para o desenvolvimento dessas alterações. Então, quais são esses locais? Junto da cabeça da ulna, né, onde passa o sexto compartimento, que é o tendão extensor ulnar do carpo. No cruzamento do terceiro compartimento com o extensor longo do polegar. No cruzamento de dois compartimentos tendíneos, né, do primeiro com o segundo. E na região do primeiro compartimento, junto do processo estiloide do rádio. Tá? Então, esses processos inflamatórios vão ser secundários a algum atrito, algum conflito que existe dessas estruturas tendíneas no osso ou na parte osteofibrosa. E eu vou me deter mais para falar das tendinopatias mais comuns, que são as que ocorrem junto do processo estiloide do rádio e junto da cabeça da ulna. Tá? Então, na face radial, eu posso ter dor irradiada para o polegar secundária a três situações: a tendinossinovite de Dequervain, ao processo inflamatório no cruzamento do primeiro com o segundo compartimento, ou um processo degenerativo das articulações que envolvem a região carpo-metacárpica do polegar, né, que é a denominada de risartrose. Então eu tenho que procurar fazer o diagnóstico diferencial dessas três situações. Tá? A risartrose geralmente é o raio-x que vai dar o diagnóstico. As alterações da tendinossinovite de Dequervain e da síndrome da intersecção, quem vai fazer o diagnóstico é o próprio ultrassom. Tá? Então, como que nós fazemos a primeira avaliação, a primeira abordagem do paciente? Primeiro vendo onde é a localização dessa dor. Quando eu tenho um processo inflamatório envolvendo o primeiro compartimento, geralmente a dor é um pouco mais distal, junto da transição radiocárpica, tá? Que é onde eu tenho um conflito dos tendões do abdutor longo, do extensor curto do polegar, né? Junto do processo estiloide do rádio. Já na síndrome da intersecção, que na verdade corresponde ao processo inflamatório no cruzamento do primeiro com o segundo compartimento, a dor é um pouco mais proximal. Tá? Então eu devo fazer a avaliação mais distal, nessas dores na face radial, e depois subir o transdutor um pouco mais para ver se existe alguma alteração inflamatória nesse cruzamento. Então vamos mostrar alguns exemplos. Então, tendinossinovite de Dequervain, né, que foi descrita pelo Dequervain há muito tempo atrás, ela corresponde ao processo inflamatório, que é o processo estiloide do rádio, né, processo inflamatório envolvendo
a bainha sinovial do tendão, que aí a gente pode ver ela espessada, com o fluxo aumentado no Doppler colorido, com líquido ao seu redor e que pode apresentar, inclusive, no exame dinâmico, uma alteração, né? Aqui no exame em repouso, nós vemos os tendões do primeiro compartimento com o aspecto habitual e o espessamento do retináculo. Fazendo a manobra de abdução, né, de extensão do polegar, né, passiva, o que ocorre? Vocês vejam que tem um conflito do tendão junto do retináculo dos extensores. Por isso o nome de tenossinovite estenosante de De Quervain, porque na verdade o que ocorre? Nós temos uma diminuição do deslizamento em função da redução desse túnel secundário ao espessamento do retináculo. Tá? Então esse é um aspecto que a gente pode encontrar. Além do diagnóstico da tenossinovite de Quervain, o que a gente deve também procurar identificar? Variantes anatômicas. E qual a principal variante anatômica nessa região? A presença de aspecto multifascicular ou de aspecto bífido desses tendões que fazem parte do primeiro compartimento. Então aqui nós vemos mais de 2 tendões no interior do primeiro compartimento. Essa situação, na verdade, já é indicativa do cirurgião fazer uma abordagem cirúrgica no caso da tenossinovite de Quervain, já que não adianta fazer injeção de corticoide nessa situação, porque existem vários septos na região e esse corticoide não vai se diluir, não vai se espalhar ao redor dos tendões do primeiro compartimento. Então é importante vocês mencionarem e verificarem se existe essa variante anatômica. Com o passar do tempo, o que pode ocorrer com esse retináculo espessado? Ele pode degenerar com a formação de um cisto gangliônico na topografia do retináculo. E esse cisto gangliônico acaba piorando ainda mais o deslizamento do tendão no interior desse túnel ósseo fibroso. Então, essa é uma complicação que pode ocorrer. E aqui a imagem no ato operatório, né? Já dava para ver na inspeção, né? Que havia um abaulamento na região do processo estiloide do rádio, um espessamento importante do retináculo dos extensores, que aqui foi aberto, para a liberação do tendão no interior do tôrax, né? E aí é uma cirurgia bastante simples, né? Que acaba liberando os tendões para que o paciente possa ter sua vida normal. E com relação à síndrome da intersecção, que achados que nós vamos encontrar? Bom, primeiro, geralmente o paciente ele conta uma história de movimentos repetitivos de flexão e extensão do punho. Tá? Isso acaba gerando uma sobrecarga dos tendões do primeiro sobre o segundo compartimento e acaba gerando um processo inflamatório. Então vocês vejam que nesse corte transversal, aqui o normal, aqui o patológico, existe um espessamento dos tendões do segundo compartimento e aqui nós vemos o primeiro compartimento também espessado passando sobre o segundo, associado a um edema do subcutâneo adjacente. Então, os achados que a gente pode achar na síndrome da intersecção, também chamada de síndrome crepitante, né, do segundo compartimento, são a presença de espessamento dos tendões, né, principalmente do segundo compartimento, presença de líquido entre o primeiro e o segundo compartimento e um aumento da espessura das partes moles ao seu redor. Podemos ter também essa síndrome da intersecção gerada por ato médico, né? Quer dizer, aqui foi uma cirurgia onde foi colocado um parafuso que transfixou a cortical óssea e essa cortical acabou, na verdade, cutucando aqui o primeiro compartimento bem na região do cruzamento com o segundo. Tá? Então, uma síndrome da intersecção pós-procedimento cirúrgico. E aqui o outro diagnóstico diferencial, que não é papel do ultrassom fazer o diagnóstico, mas que pode ser visto também, né? Que é uma risartrose. Nós vemos o osteófito marginal, né, na articulação do trapézio com o primeiro metacarpiano associado ao espessamento da sinogra com pequena quantidade de líquido intraarticular, fazendo o diagnóstico de uma alteração degenerativa. Bem, aqui mais uma vez o tênis, né? O tênis é um esporte que a gente, depois de velho, né, fala, não jogo mais futebol, vou começar a jogar tênis, né? A gente pensa que é inócuo, né? Mas o tênis, além de dar problema no cotovelo, ele também dá problema no punho, tá?
E por que ele acaba dando problema no fim? Como a gente viu na aula do cotovelo, para estabilizar a articulação do cotovelo, eu uso o tendão comum dos extensores do antebraço. E para executar o movimento do backhand, que eu uso os extensores, eu vou ter que estabilizar o punho também, fazendo uma contração excêntrica do tendão extensor lunar-buccal. Essa contração excêntrica, se for associada a um desvio lunar, vai levar a uma sobrecarga sobre o retináculo dos extensores. Tá? E existe uma particularidade anatômica em relação ao sexto compartimento. Além do retináculo dos extensores, eu tenho uma outra bainha, uma bainha fibrosa, que mantém o tendão no sulco da cabeça da unha. Tá? E quando eu faço esse movimento de contração do extensor lunar-buccal com o desvio lunar, o que acaba acontecendo? Eu acabo entrando em conflito com essa bainha fibrosa. E com o tempo, o que pode ocorrer? Lesão. Então, além da tenossinovite, da tendinopatia do extensor lunar-buccal, os jogadores de tênis, principalmente os profissionais, eles podem ter lesão dessa bainha ligamentar e levar à luxação do tendão. Quando essa luxação ocorre com a bainha recobrindo o tendão, tudo bem, porque aí cicatriza essa bainha fibrosa e ele pode voltar a jogar. No entanto, se ocorrer essa luxação e a bainha fibrosa ficar interposta entre o tendão e a cortical óssea, aí é um problema, porque o tendão vai ficar instável, ele vai ficar luxando anterior e medialmente. Aí eu tenho que fazer uma abordagem cirúrgica para colocar o tendão novamente na sua posição e na verdade voltar a ter estabilidade para poder recuperar a estabilidade e poder fazer os movimentos que habitualmente fazia antes. Bom, então vocês já perceberam que quando eu tenho alguma alteração no tendão dos extensores, no tendão extensor lunar do carpo, eu devo fazer uma avaliação dinâmica também, para ver se existe alteração da mobilidade, alteração do posicionamento do tendão em relação ao sulco na cabeça da unha. Então a gente precisa saber o que é normal e o que é patológico, tá? Então, quando nós fazemos a avaliação em pronação, nós vemos o tendão extensor lunar do carpo no interior do sulco da unha. À medida que nós fazemos o movimento de supinação, o que vai ocorrendo? Eu vou tendo um desvio do tendão extensor lunar do carpo que pode se localizar em duas posições. Ele pode ficar interposto entre o raio e a ulna, ou ele pode apresentar um discreto desvio medial, que é tolerável até meio centímetro a partir da saliência da cabeça da unha. Aí você vai falar, mas aonde é que é? É um pouco para cá, um pouco para lá. Tá? Então, assim, o meio centímetro também é só para vocês terem uma referência. Tá? O que não pode é esse tendão extensor lunar do carpo ele migrar totalmente para a região medial e anterior. Tá? Porque aí é um sinal de que houve lesão da bainha ligamentar, como nesse caso. Tá? Que era um paciente que não era tenista, mas tinha artrite reumatoide. E a artrite reumatoide, a gente sabe que o pânus, né, o processo da sinóvia, ele vai passando da articulação, vai invadindo sinóvia e aí vai provocando destruições, né? Então, o que nós vimos aqui? O derrame articular da radionar distal, espessamento sinovial, e a gente já observava que em semipronação o tendão já estava um pouco desviado e tinha um líquidozinho já visibilizado no sulco da cabeça da unha. E quando nós executávamos a supinação, o que nós vimos? Uma maior quantidade de líquido, a sinovite e o deslocamento anteromedial do tendão extensor lunar do carpo. Então aqui a gente vê que realmente existe uma lesão da bainha ligamentar que permitia com que houvesse o deslocamento do tendão extensor. Tá? Então, quando vocês veem alteração do tendão extensor lunar do carpo, sempre procurem ver dinamicamente como que esse tendão está se comportando, né, em relação à cabeça da unha. Além dessas alterações inflamatórias, luxações, nós também podemos ter rotura. Geralmente as roturas tendíneas, elas acabam sendo ou por um processo inflamatório crônico ou por um trauma agudo, né? Como nesse caso, onde a gente vê uma rotura do tendão flexor dos flexores do quinto dedo, né, na descontinuidade, na região da palma da mão, e aqui no córtex transversal a gente vê que o líquido ele circundava os tendões flexores superficiais e profundos dos dedos e também a área da lesão.
Falando um pouquinho agora das lesões das polias, né, anulares. Essas polias, quando que elas vão ter a maior chance de ter lesão? Quando elas tiverem uma sobrecarga mecânica sobre ela. E essa sobrecarga ela é mais vista em algumas atividades esportivas, como nos alpinistas, né? Os alpinistas de parede, né, indoor, na verdade, lá em São Paulo é mais comum. Não digo que seja um esporte super difundido, mas é mais comum em virtude das academias, né, e de locais específicos para isso. Esses atletas eles acabam determinando uma sobrecarga muito grande, principalmente sobre a polia anular A2, em determinadas formas de pegada sobre as pedras colocadas na parede, né? Então, a hiperflexão da interfalangiana proximal associada à hiperextensão da metacarpofalangiana e da interfalangiana distal determinam uma hipersolicitação dessa polia, já que os tendões tendem a subluxarem para a região palmar da mão, né? E essas lesões das polias, elas estão presentes em até 30% das lesões dos dedos nesses atletas, sendo importante o diagnóstico precoce para evitar o desenvolvimento de artrose das articulações metacarpofalangianas e das interfalangianas. Para fazer a avaliação das polias na ultrassonografia, nós precisamos lembrar de duas coisas. Primeiro, tem que ter um equipamento bom. Segundo, eu preciso ver qual tipo de paciente que eu vou fazer a avaliação. Em crianças, é muito difícil da gente fazer a avaliação, porque o dedo é pequeno e mesmo com um transdutor de alta frequência, nós não vamos conseguir identificar as polias. Então, é necessário que a gente tenha uma mão, não precisa ser do Shaquille O'Neal, mas uma mão com tamanho razoável para que a gente possa identificar as polias. Outra coisa é a presença do equipamento, né? Eu tenho um equipamento de alta resolução. Então, aqui eu trouxe essa imagem para mostrar para vocês a diferença com o equipamento com 12 MHz e com 17. Tá? Então, com 17 MHz, a gente vê a polia sem ter dúvida alguma. A polia anular A2, nós vemos como essa imagem hiperecoide inicialmente, acompanhada por a imagem hipoecoide. Então, a polia corresponde a tudo isso daqui, né? Ao hiper e ao hipoecoide, que a gente vê tanto no plano longitudinal como no plano transversal. Vejam com o transdutor de 12 MHz, como é mais difícil a identificação, né? Se eu não soubesse que a polia corresponde realmente a essa estrutura, ficaria muito mais difícil de eu afirmar para vocês que essa fina imagem ecogênica corresponde à polia A2. Tá? Então, a lesão da polia eu vou caracterizar, dependendo do equipamento que eu tiver, com alguns sinais diretos ou sinais indiretos. Tá? Sempre que eu for fazer a avaliação da polia, eu devo procurar maximizar a minha sensibilidade. Então, eu vou avaliar a polia com o tendão de extensão e depois também fazendo com a flexão, já que com a flexão, como eu mostrei para vocês, eu solicito mais a polia A2, né, porque eu tenho a tendência dos tendões flexores de se deslocarem para a região palmar. Então, eu faço com a extensão do dedo e também com a flexão, para ver se existe algum afastamento do tendão flexor em relação à cortical óssea. Bem, então quais são os critérios de diagnóstico que eu tenho para fazer a caracterização da lesão da polia? Se eu tenho transdutor de 17, 18 MHz, o diagnóstico aí fica simples. Eu não vejo a polia, vejo uma descontinuidade dela, vejo líquido na topografia dela e fica fácil de fazer o diagnóstico. No entanto, se eu não tiver transdutores de 17, 18 MHz, o diagnóstico vai ser feito através da medida da distância da face posterior do tendão flexor com relação à cortical óssea. Tá? Quanto maior for a distância, maior a chance de eu ter uma lesão parcial ou uma lesão completa. Tá? Então, quais são as medidas padrão, né, que fazem com que eu suspeite de um diagnóstico de uma lesão parcial ou completa? Então, aqui são algumas medidas. A distância normal entre o tendão e a cortical é 1 milímetro, e a partir daí eu vou ter lesões parciais ou lesões completas que acabam envolvendo inicialmente a polia A2, depois a A3 e por fim a A4. A importância
maior, não só de fazer diagnóstico de lesão de polia, é ver se existe mais de uma polia envolvida, já que nessas situações a conduta passa a ser cirúrgica. Então aqui mais uma vez mostrando para vocês. Aqui eu vejo a polia de uma maneira indiscutível, e aqui é bastante difícil da gente identificar. Então, onde que eu vou fazer a medida da distância do tendão flexor à cortical óssea? No caso da polia A2, é no término da polia, tá? Na região mais distal. E onde ocorre o final da polia? De 15 a 20 milímetros a partir da base da falange proximal. Então, eu faço a medida nesse ponto, né? Vejo quanto dista o tendão da cortical óssea, né? E vejo se está até 1 milímetro ou se a distância é maior do que 1 milímetro. No caso da A4, eu vou fazer isso na metade da falange média, né? Então, nesse ponto, eu vou medir a distância do tendão flexor à cortical óssea da falange média. Tá? E aqui um caso de lesão de polia, onde eu vejo um afastamento do tendão flexor em relação à cortical óssea, né? Vejo que a medida aqui deu de 4 milímetros, né? O normal é até 1, e aqui o clássico sinal do arco da corda, né? Onde eu vejo aqui o arco seria dado pela cortical óssea e a corda pelos tendões flexores, né? E aqui é uma distância bastante aumentada. Além das lesões das polias, o que a gente encontra com maior frequência, e isso vocês devem receber bastante na clínica de vocês, é o dedo indicativo, né? Que corresponde àquela dificuldade na movimentação ativa do dedo, né? Em virtude de problemas no túnel osteofibroso, né? Então eu posso ter um aumento do conteúdo, como nesse caso, quando eu tenho uma tenossinovite importante, né? Eu vejo um espessamento líquido da bainha sinovial circundando os tendões flexores do terceiro dedo. Vocês vejam que os tendões flexores do quarto dedo têm aspecto normal. Ou eu posso ter uma redução do continente. Então eu tenho espessamento da polia que está levando a uma redução, né, do deslizamento dos tendões no interior do túnel osteofibroso, como nesse caso, onde nós vemos os tendões no interior do túnel osteofibroso, o espessamento da polia anular A1 na região do polegar. Então, aqui vocês podem ver também, bem fácil, né, espessamento da polia, circundando o tendão flexor longo do polegar, né, junto aqui dos sesamoides, tá? Então, bastante fácil de fazer o diagnóstico com os transdutores disponíveis atualmente. E, finalmente, nós podemos ter também cistos de polia. Aqui a polia vista com uma imagem ectogênica. Vocês vejam que aqui, como o transdutor ele era de menor resolução, a polia já não é vista com tanta clareza, mas a gente conseguiu identificar o cisto comprimindo os tendões flexores. Lembrar que assim, a grande maioria dos cistos que a gente vê nos dedos são cistos de polia. Antigamente a gente achava, quando não dava para ver a polia, que eram cistos de bainha sinovial, mas hoje não. Hoje a gente sabe que a grande maioria são cistos gangliônicos que envolvem a polia, tá? E hoje a gente sabe onde está cada uma das polias, geralmente são cistos de polia A1 ou de polia A2. Passando agora para as neuropatias compressivas, né? E a síndrome do túnel do carpo é a principal que nós encontramos, né? Corresponde a um conjunto de sinais e sintomas que começam com alterações sensitivas, envolvendo as regiões que vão do polegar até a metade radial do quarto dedo, e com o passar do tempo acaba desenvolvendo também a parte motora dessa região. E existem várias causas que podem levar a síndrome do túnel do carpo, mas a principal é de origem idiopática. Quando nós falamos em síndrome do túnel do carpo, nós vamos, qualquer neuropatia compressiva, como eu falei para vocês no cotovelo, vai ser importante eu avaliar o nervo mediano, que é o que passa no interior do túnel do carpo. Então eu vou ver se o nervo mediano está hipoecóico, se ele está espessado, se o número de fascículos está reduzido ou não. E eu vou também fazer a medida da área, tá, do nervo, para saber se essa área está aumentada ou não. Então eu vou fazer uma avaliação tanto qualitativa quanto uma avaliação quantitativa
desse aumento de área que a gente vai identificar, né? Essa avaliação, a primeira pessoa que fez a avaliação da síndrome do CAP foi o Bushberg em 92, e que ele, além do aumento da área, ele também descreveu outros 2 critérios para o diagnóstico da neuropatia compressiva, mas que hoje em dia não são muito utilizados em virtude da baixa reprodutibilidade que tem. Então, o que a gente faz mesmo hoje em dia é medir a área e ver se está aumentada ou não. O método de medida pode ser feito tanto através da medida direta quanto indireta, usando a fórmula da elipse, mas o que a gente usa normalmente é o método direto, tá? Através da colocação do cálculo ao redor. Existem vários trabalhos na literatura mostrando pontos de corte diferentes para fazer o diagnóstico da síndrome do túnel do carpo, tá? E por que existe essa variação tão grande? Porque em 92 eu tinha transdutores 7,5, depois com outros trabalhos mais recentes eu comecei a utilizar transdutores de maior frequência e também por variação na metodologia. Alguns usaram homens e mulheres no trabalho, outros usaram só homens, e isso deu uma discrepância muito grande no ponto de corte. Além de também alguns trabalhos usarem teste eletromiográfico e outros não utilizarem. Então, em função disso, a gente fez um trabalho, foi publicado em 2008 na revista Radiology, para procurar padronizar um pouco mais. Então, a gente avaliou 44 túneis e 34 mulheres com síndrome do túnel do carpo que tinham indicação de tratamento cirúrgico. Então, elas tinham eletroneuromiografia com grau moderado ou grave, tá? E nós obtivemos, e comparamos com o grupo controle. Então, nós obtivemos como resultado um cutoff de 10 milímetros quadrados com uma acurácia de 89%. Ou seja, não existe nada perfeito, né? Só Jesus Cristo. Então, uma acurácia de 89% significa o quê? Existe 11% desses pacientes que a gente avaliou que ou que apresentaram sintomas com a área menor do que 10, ou que eram pacientes assintomáticos que apresentaram uma área maior do que 10. Então, na verdade, esse ponto de 10, ele é um ponto de referência, tá? Não é um ponto absoluto, porque tem pessoas que falam, eu uso 10, mas tem um paciente que tinha 11 e ele não sentia nada. Claro, né? Existe uma margem de erro, existe uma margem em que vão existir falsos positivos e falsos negativos. Outro fato que a gente deve levar em consideração é que esses pacientes que nós utilizamos eram pacientes com indicação de tratamento cirúrgico. Então, provavelmente devem ter pacientes com síndrome do túnel do carpo leve que devem fugir a essa regra, tá? Então, na verdade, isso serve como uma referência, mas não é uma verdade absoluta, tá? Aí, o ano passado surgiu um novo trabalho, que pelo fato de terem áreas de corte tão diferentes, ele resolveu fazer o quê? Uma comparação da área no túnel do carpo com a área do nervo mediano no terço proximal do pronador quadrado, tá? Então, ele faz uma comparação nele mesmo. E aí, eles veem se a diferença entre a área do nervo no túnel do carpo e na área medida no pronador, se ela é maior do que 2 milímetros. Se essa diferença for maior que 2 milímetros quadrados, é sinal de que existe realmente um aumento de área e eu estou diante de uma neuropatia compressiva. Então, o que eu faço no meu dia a dia? Se a área está muito aumentada, por exemplo, eu uso 10. Se a área deu 11, eu já considero como sugestivo de neuropatia compressiva. Se ela está um pouquinho acima de 10, 10,5, aí o que eu faço? Aí eu faço a medida no terço proximal, ao nível do pronador quadrado, e aí eu vejo se essa diferença está maior ou menor do que 2, tá? Então, normalmente é isso que eu faço na prática. E esse outro trabalho também é interessante para mostrar que ele fala assim, o gold standard, na verdade, é eletroneuro, eu acho que o exame de imagem não serve para nada. Então, esse é um trabalho legal porque eles viram os achados, né, e a importância do ultrassom em pacientes com síndrome do túnel do carpo diagnosticadas clinicamente e que tinham testes eletroneuromiográficos negativos. E eles viram que a área de 10,5 era um valor
bom para discriminar o normal do patológico. Tá? Então, o 10 é um bom cutoff para ser utilizado nos pacientes com síndrome do túnel do carpo. E aqui alguns exemplos para mostrar para vocês. Aqui, primeiro, fazendo uma avaliação qualitativa. Vocês observam a diferença que existe entre esse nervo mediano, que ele se encontra espessado, mas eu vejo que o número de fascículos neurais está mantido. E esse não, ó. Aqui o nervo está aumentado, eu não consigo ver direito os limites do nervo em relação às outras estruturas ao redor. O número de fascículos está bem reduzido, existem alguns mais espessados, outros menos espessados, e existe um tecido hiperequóico separando, que corresponde ou a um tecido fibroso ou áreas de desmielinização com substituição gordurosa. Então, pela avaliação subjetiva, já dá para inferir, falar, olha, eu já operou 2 vezes, não adianta operar mais não, porque isso daqui não tem mais conserto, porque o nervo já perdeu muito do seu parênquima, eu só tenho a área de fibrose e a área de substituição gordurosa. Então, pela avaliação subjetiva, a gente já consegue inferir muita coisa. Podemos ver também pela avaliação qualitativa o local de compressão. Tá? Então, nós vemos o nervo bastante espessado, né? O local da compressão, aqui o chamado aspecto em ampulheta, né? Tem o espessamento, a fila para depois espessar novamente. E posso encontrar, inclusive, aumento de fluxo na região proximal à compressão. Não se sabe direito por que o nervo passa a apresentar aumento de fluxo, mas acho que possa ter um processo inflamatório na neuropatia compressiva. E além de ver esses aspectos subjetivos do nervo, é importante também a gente avaliar a musculatura tenar, né? Que é inervada pelo nervo mediano. Então aqui eu tenho o tendão flexor longo do polegar e a musculatura tenar com trofismo preservado. E aqui um paciente já com caso crônico já de neuropatia compressiva, onde nós vemos o tendão e a atrofia da região do adutor curto do polegar. Vocês vejam a diferença que existe em relação ao contralateral. Aqui o adutor está hipoecóico, com aspecto normal, e aqui ele está bem fino e hiperecogênico, tá? Secundária à neuropatia compressiva. Aí, a partir da avaliação subjetiva, nós começamos a fazer a avaliação objetiva através da medida da área do nervo mediano. Então, aqui nós vemos o nervo está espessado com alto sinal, espessado hipoecóico com uma área de 13,6 medida pelo método direto, onde nós circundamos o nervo através da colocação do cabo, né? E podemos também fazer avaliação pós-operatória, né? Lembrar que nesse trabalho que a gente fez acompanhando pacientes no pós-operatório durante 2 anos, nós vimos uma queda mais significativa da área com 12 semanas. E depois, a partir de 12 semanas até o final do 2º ano, a queda foi mais gradativa e a grande maioria dos pacientes não voltou a apresentar a área normal, né, o cutoff de 10. Então, isso é importante, principalmente naqueles pacientes que estão em litígio trabalhista, né? Esses pacientes todos aqui, eles não tinham sintomas, mas permaneciam com o nervo com a área aumentada. Então, é importante quando vocês estiverem fazendo o exame que o fato do nervo estar espessado não significa que a cirurgia foi mal sucedida, tá? O aspecto de imagem ele não é suficiente para dizer se o paciente pode ou não pode voltar ao trabalho. E aqui é a tabela, né, mostrando que dos vários pacientes, só 4 eles voltaram ao valor normal de 10 milímetros quadrados. E aqui há imagens, né, no pós-operatório, para mostrar algumas complicações que podem ocorrer. Aqui o nervo com aspecto habitual no plano longitudinal, eu vejo a bainha neural com essa imagem ecogênica. Aqui o tecido fibrocicatricial borrando a bainha neural, tá, podendo levar inclusive a aderência. E aqui uma cicatrização já hipertrófica, né, determinando uma ausência, né, de plano de clivagem do nervo com a própria tecido fibrocicatricial, e aqui determinando uma compressão do nervo, né, nesse caso claramente tendo um insucesso no tratamento, né, precisando ser reabordado novamente cirurgicamente. Algumas situações esse tecido fibrocicatricial pode
evoluir inclusive com formação de nodulações, como as vistas aqui, que acabam impedindo o deslizamento normal do nervo durante a manobra dinâmica. Tá? Então é importante vocês fazerem a avaliação qualitativa, medirem a área do nervo, ver se existe alguma área de compressão e verem se dinamicamente o nervo está tendo um deslizamento satisfatório ou não. Então vamos ver a parte prática agora. A gente vai começar avaliando aqui o túnel do carpo, onde nós vamos procurar identificar, né, as principais estruturas, né, retináculo, nervo mediano e os tendões flexores, né? Sempre lembrando de fazer uma avaliação dinâmica, né? A estática e dinâmica da região, né? Então, primeiro nós vamos começar pelo túnel do carpo proximal, né? Então, túnel do carpo proximal, quais são as referências que a gente vai utilizar? O tubérculo do escafoide, tendão flexor radial do carpo, na região radial, né? E na região medial, o pisiforme, né? Onde nós vamos poder ver do lado a artéria ulnar pulsando, né? Podemos identificar também o nervo ulnar no canal de Guion, essa é a zona 1 do canal de Guion, o assoalho do canal de Guion, retináculo dos flexores, que a gente pode acompanhar bem em todo o seu trajeto, e podemos ver também o limite do ligamento palmar do carpo. Vou aumentar um pouquinho aqui. A gente pode identificar aqui o limite do ligamento palmar do carpo, fechando o canal de Guion. Então aqui a imagem triangular, né, que parece a cabeça de um pássaro, né, que corresponde à zona 1, nervo ulnar, artéria ulnar. Se eu tirar um pouquinho a pressão, eu posso ver o plexo venoso também, tá? Então, ponho a pressão, desaparece o plexo venoso, tiro a pressão, vejo o plexo venoso no canal de Guion, né? Voltando a falar agora do túnel, né, do carpo, eu já vi as estruturas que limitam o túnel do carpo, medial e lateralmente. No assoalho eu tenho os ossos do carpo, e no interior do túnel eu vou encontrar o nervo mediano e os tendões flexores. Se vocês tiverem dúvida na identificação, peçam para o paciente fazer, para fechar, fletir e estender o dedo, tá? Fazendo a flexão e a extensão, vocês vão ver que a flexão ela é dada de forma ativa pelos tendões flexores, e o nervo mediano ele tem uma movimentação passiva, tá? Então fica bem fácil da gente identificar, além do fato do nervo ele ser mais hipoecóico em relação aos tendões flexores. Fazendo um corte no plano longitudinal, nós vamos poder ver com maior clareza. Nós vamos identificar um aspecto fibrilar dos tendões flexores e um aspecto fascicular do nervo mediano, onde a gente pode ver também a bainha neural, né, com essa imagem ecogênica que acompanha todo o trajeto do nervo mediano, né? O nervo mediano ele pode ser acompanhado tanto na região proximal do túnel, abre um pouquinho mais um, quanto na região mais distal. Aqui eu acho que eu vou até trocar o transdutor para a gente poder ir fazendo seguindo o nervo na região palmar, né? Então aqui já vemos o nervo mediano sofrendo a ramificação dele. Vamos colocar agora com transdutor de 18 MHz para a gente ver melhor as estruturas menores aqui e mais superficiais, né? Vou colocar o EGO aqui na mão. Então, nós vemos o nervo mediano na região da palma da mão. Vemos os tendões flexores. Aqui já tem a ramificação do nervo mediano com os nervos digitais,
Aqui os nervos nervo digital junto com a artéria, o nervo, acompanhando os tendões flexores, indo até a região mais distal, onde nós podemos ver esse aspecto em cacho de uva até a porção mais distal deles. E já na região dos dedos fica bem fácil a caracterização das polias. Então, com esse transdutor de 18 MHz, acho que até dá para chegar a aumentar um pouquinho a frequência, né? Isso. A gente pode identificar a região da polia de uma maneira bem tranquila, bem fácil, né? Fazendo um corte no plano longitudinal, nós vamos identificar aquela imagem que a gente acabou vendo na aula teórica da polia, aqui a polia A2, onde está a seta. Polia, vamos ver a medida dela aqui, 0,4 milímetros, né? Então, vocês vejam que com esses transdutores de altíssima resolução, nós conseguimos ver de uma maneira bastante satisfatória essas pequenas estruturas, né? Aqui, mais uma vez, no plano transversal, nós podemos identificar a polia, tá? Polia A2, aqui a polia A1, né? Os tendões flexores. Podemos avaliar também nós não falamos na aula, mas podemos ver também as placas volares, corresponde a essa estrutura triangular e hiperecóica na base das falanges, né, proximal, média e distal, que auxiliam também na estabilidade da articulação, né, das interfalanges.